Romanos 9, 10 e 11. Em outra ocasião que eu estive com vocês, eu falei, acho que inclusive foi uma exposição em Romanos, ou em Marcos, mas eu já falei em Romanos aqui com vocês. E só relembrando que nenhuma carta, aliás, nenhum livro das Escrituras Sagradas, ele surgiu por acaso. Todos eles surgiram em razão de alguma situação. É por isso que quando nós nos referimos à Bíblia, nós chamamos ela também de literatura motivada. Nesse sentido, Romanos foi motivado por algo. Porque algo motivou, que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta. E quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, se nós fizermos uma análise bem detalhada, nós vamos poder tirar vários momentos existenciais que motivaram a escrituração da epístola de Paulo aos Romanos. Mas há pelo menos duas situações que se mostram muito claras à luz da teologia dessa carta. A primeira delas, nós observamos logo no início da carta, quando no capítulo de número 1, no verso de número 11 e 12, no verso de número 10, ele ora ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor nosso Deus ofereça boa ocasião Paulo visitar a igreja de Roma. E no verso de número 11 e 12, ele então enumera para nós, pontua para nós, qual seria o propósito da sua visita. O propósito da sua visita, de acordo com o verso 11, o desejo de visitar essa igreja, era motivado pelo fato de Paulo querer compartilhar o seu dom apostólico com a igreja de Roma. Nesse sentido, Paulo ele deixa muito claro que o desejo dele é ser uma bênção também para a igreja de Roma. E no verso de número 12, ele diz que o propósito também é de que a igreja de Roma fosse uma bênção para a vida dele. Por isso que você encontra a palavra reciprocidade. Nesse sentido, Paulo não pôde ir a Roma. Paulo não pôde visitar Roma. O Senhor nosso Deus não permitiu nessa ocasião que Paulo visitasse essa igreja. Portanto, a carta substitui o apóstolo. E por meio desta carta, é como se Paulo estivesse não apenas revelando a Roma, a igreja ali, o seu desejo de estar com ele, mas a própria palavra escrita aos romanos também motivam Paulo a escrever essa carta. Aqui quando me refiro a esse aspecto aqui, eu digo que Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve esta carta a partir de um profundo desejo pastoral. A segunda questão que motiva o apóstolo Paulo a escrever essa carta, nós encontramos já no final da sua carta, quando no capítulo 15, no verso de número 22 até o verso de número 24, ele nos mostra claramente que quando ele escreve essa carta, ele é motivado por um desejo missionário. Ele nos mostra nesses versos, em especial no verso de número 23, que aquelas regiões que ele havia passado já haviam sido alcançadas pelo Senhor nosso Deus, e ele desejava avançar ainda mais na obra missionária, e então ele escreve essa carta porque ele quer estabelecer uma parceria com a igreja romana, e a partir de Roma ele deseja ser enviado para a Espanha. Então a igreja de Roma seria, por assim dizer, um quartel-general
que agora, a partir dessa igreja, o apóstolo Paulo realizaria a missão de evangelizar essa região da Espanha. E aí, nesse sentido, nós já vemos como é que funciona missões no Novo Testamento. Sempre é a partir de uma igreja local, nunca através de uma junta de missões, como a IPD faz. Isso é errado, é uma missiologia equivocada da nossa igreja. Então você observa que Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela vai ser o quartel-general, onde toda aquela região de Jerusalém, Judeia e Samaria será evangelizado. Depois você observa que a igreja de Antioquia, ela vai funcionar como esse quartel-general, e a partir de lá, Paulo e Barnabé fazem as missões. E agora, com essa mesma estrutura, Paulo busca um outro quartel-general, permitam-me aqui a metáfora, e a partir da igreja de Roma, então, ele quer evangelizar a Espanha. Então, quem faz missão não é junta de missões, quem faz missão é a igreja local. E isso é muito importante, porque isso deve incentivar os irmãos a não buscar a junta de missões da nossa igreja, mas a vocês realizarem missões a partir dessa igreja, e já termos, por assim dizer, uma missiologia bíblica, escriturística, né? E aí romper com essa tradição que infelizmente não é boa dentro da nossa igreja. Nossa igreja deveria, a IPB deveria investir nas igrejas locais, para que essas igrejas locais, a partir dessa parceria com as igrejas locais enviassem os seus missionários. Tendo feito essa crítica, tendo feito essa aplicação, também já incentivando os irmãos, como igreja, a investir na obra missionária, né, já a partir da própria carta de Paulo a Roma, você observa que tipo de missionário a igreja tem que enviar. Então, eu acho que ninguém discute aí que Paulo foi ou esteja entre os maiores missionários que o Senhor Deus levantou. E também ninguém se discute do know-how que esse homem possuía. Era um irmão que conhecia profundamente o seu tempo, grandemente preparado, e preparado pelo Senhor nosso Deus, ele então realiza missões como ninguém. E aí já cai por terra aquela ideia de que a gente envia para campo missionário qualquer pessoa, ninguém quer ir, né? Então pega um irmãozinho aí e envia, pega uma irmãzinha aí, desculpe esse termo chulo, e então envia, porque a gente envia lá para o campo missionário qualquer pessoa. A gente tem que enviar para o campo missionário os melhores, os mais preparados, os melhores teólogos, os melhores conhecedores do seu tempo, da sua época, porque é lá no campo missionário que vão surgir as heresias. E esse homem, essa mulher, geralmente não vai ter como ter contato com um outro colega para resolver uma situação que seja levantada no campo. E aí, quando eu falo de mulher, por gentileza, é a esposa do missionário, tá? Para que não reste dúvida a respeito da minha posição sobre isso. E aí, ele vai estar lá, ela vai estar lá, os problemas vão estar surgindo, e geralmente ele não vai ter, por exemplo, a possibilidade que eu tenho hoje. Eu estava falando esses dias numa conferência em Roraima, eu estava dizendo que surgiu, eu fiz uma exposição de Romanos ali, naquela conferência, e eu estava dizendo que surgiu um problema em torno do presbítero e uma situação lá na minha igreja local dos filhos. Uma situação bem complicada, porque a casa referenda ao ministério. E eu dizia, meu Deus, eu ia conversar com esse presbítero. E eu já tenho, claro, uma ideia geral sobre como deve ser feito. Mas cada caso é um caso e existe um tratamento específico. E quando eu estava indo à casa desse presbítero, eu fiz pelo menos 3 telefonemas para 3 colegas, para ouvi-los, para contar a situação enquanto eu estava no carro, e nenhum daqueles pecadores me atendeu. Né? Eu liguei para o reverendo Juscelino, e ele chamou, não atendeu. Depois eu liguei para o reverendo Marcos, chamou, não atendeu. Depois eu liguei para o reverendo Alfredo, as pessoas bem próximas a mim, nenhum atendeu. E eu cheguei na casa do presbítero, ele estava com visita, não deu para falar. Quando eu saí, o reverendo Juscelino ligou e eu digo, entendi, né? Deus não queria que eu falasse com os presbíteros, que eu colega. Então é fácil, eu estou com alguma dúvida, eu estou com alguma situação e não me vejo seguro.
Eu posso fazer um telefonema, eu posso consultar com colegas, tem rede social e tudo mais. Mas e o cara que está no seu funcionário, que está entre os Yanomamis e tudo mais, sabe que com o avanço da internet melhorou muita coisa, mas mesmo assim há muitos lugares que a gente não tem como se comunicar. E aí, como é que vai, aquele missionário vai resolver aquela situação? Por isso, irmãos, espantem-se. As heresias que nós temos hoje, elas começam nos campos missionários. Sempre começa por lá. Infelizmente, os missionários também são grandes heresias. E aí, a gente já entende por quê, né? Porque na nossa geração, no nosso período, a gente não tem enviado os melhores. A gente tem enviado os piores. Infelizmente. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós observamos que ela tem uma estrutura bipartida. Aliás, todas as cartas de Paulo têm uma estrutura literária muito simples. É exposição doutrinária e aplicação. É doutrina e vida cristã. É doutrina e vida cristã. É doutrina e vida cristã. Então, se você olha para Romanos do ponto de vista do gênero, é um texto doutrinário. Mas esse gênero se divide em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, nós temos uma exposição do Evangelho. Do capítulo 12 ao capítulo de número 16, nós temos uma aplicação do Evangelho. Então, nos primeiros 11 capítulos, nós temos teologia. Do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos ortopraxia. Ou seja, o apóstolo Paulo faz uma exposição do Evangelho. Então nós temos a ortodoxia. E dos capítulos 12 ao capítulo de número 16, o apóstolo Paulo aplica aquelas doutrinas na vida da igreja. Então nós temos ortodoxia e nós temos ortopraxia. Nós temos teologia e nós temos prática. Marcos Lloyd já diz que teologia sem vida não é nada. Teologia sem vida não é nada. Ele diz que a verdadeira teologia é a teologia do fogo. O terceiro aspecto que a gente pode observar é que nessa segunda parte da epístola de Paulo aos Romanos, a gente observa que o discurso na segunda parte, ele se estrutura através do verbo rogar. No capítulo 12, verso de número 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. No capítulo 15, verso de número 30, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 16, verso de número 17, rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e etc. Não precisa ser nenhum gênio da língua portuguesa para entender que nesse discurso o apóstolo Paulo usa o verbo rogar, dentre outras situações, para dividir o seu discurso em três importantes áreas dentro da teologia de Romanos. Como eu já disse para vocês, o capítulo 12 é teologia sendo aplicada. Primeiramente, o capítulo 12, verso 1 ao capítulo 15, verso de número 29, na própria vida. Como é que eu vou olhar para o Evangelho? Tudo aquilo que Paulo disse nos primeiros 11 capítulos, e tudo que Paulo disse nos primeiros 11 capítulos é Evangelho. Nunca esqueçam que o tema principal da epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho de Deus. E nesses primeiros, em todos os capítulos, todos os 16 capítulos, nós temos uma exposição do Evangelho. Mas especificamente no capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está expondo o Evangelho. E aí nós já observamos que Evangelho não é só falar da vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo e sua segunda vinda. Esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Mas quando eu falo sobre eleição, eu estou expondo o Evangelho. Quando eu falo sobre reprovação, eu estou expondo o Evangelho. Quando eu falo sobre predestinação, eu estou expondo o Evangelho. Quando eu falo, por exemplo, sobre a teologia federal, lá presente em Romanos capítulo 5, eu estou expondo o Evangelho. Então o Evangelho é muito mais do que o cerne da pregação do Evangelho. Sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante. Mas não é a única
única parte que contém o Evangelho. Portanto, não existe aquele negócio de você chegar com o pastor dessa igreja que está expondo sobre eleição e você diga para ele: olha, pastor, à noite seja mais evangelístico. Não existe isso. Quando eu estou falando sobre eleição, sobre predestinação, sobre reprovação, eu estou sendo extremamente evangelístico. E aí eu preciso entender essas coisas. Então, aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai fazer a aplicação do evangelho exposto nos primeiros 11 capítulos. E ele responde a pergunta: e agora, Paulo, o que é que eu vou fazer com tanta doutrina? O que é que eu vou fazer com tanto evangelho? Com tanto conhecimento que você expôs para nós? Porque no capítulo 11, você observa que os versos 33 ao verso de número 36, o apóstolo Paulo termina essa sessão com um ronque doxológico. Ele louva, ele bendiz ao Senhor nosso Deus. Porque a teologia deve nos levar à doxologia, deve nos levar ao louvor, à honra e à glória do Senhor nosso Deus. E não é por acaso que nós temos esse belo hino aqui, dos versos 33 ao verso de número 36 do capítulo 11, quando ele, no verso 36 do capítulo 11, termina dizendo: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória é eternamente. Amém. Mas, agora, a partir do capítulo 12, ele vai dizer que nós glorificamos a Deus por meio daquilo que nós ouvimos, servindo ao Senhor por meio dos nossos dons espirituais. E aí ele faz isso do verso 3 ao verso 8. Nós glorificamos a Deus por meio do Evangelho, aplicando em nossa vida, vivendo o amor. Capítulo 12, verso 9 até o verso de número 21. Nós vivemos o Evangelho, aplicando em nossa vida, se submetendo às autoridades. Capítulo 13, verso 1 até o verso de número 14, tem outros aspectos aqui, mas eu vou pegar o bloco completo, e assim sucessivamente. Depois, no capítulo 15, no verso 30, ele diz que nós pomos em prática o evangelho que nós ouvimos por meio de uma vida de oração. 15, verso de número 30, rogo, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito que lutei juntamente comigo nas orações. Então, o apóstolo Paulo já nos mostra que a vida cristã, ela é lutada de pé e ela é lutada de joelhos. Nós lutamos na vida cristã quando nós encarnamos na vida aquilo que nós aprendemos do Senhor nosso Deus, e nós combatemos na vida cristã quando nós nos pomos de joelhos orando ao Senhor nosso Deus. E quando eu uso a palavra de joelhos, é apenas uma maneira de eu me comunicar com os irmãos. Não existe uma forma de como eu devo orar, se é de joelhos, se é sentado, se é de pé. Não há uma postura mais espiritual do que a outra. É tanto espiritual um homem ou uma mulher que se põe de joelho e ora, ou que fica de pé, ou que está deitado, e assim sucessivamente. A postura necessariamente o que vai definir é o local onde você está. E aí, no capítulo de número 16, verso de número 17, o apóstolo Paulo nos ensina que nós vamos colocar o Evangelho na nossa vida, nós vamos viver o Evangelho, e que para que nós vivamos o Evangelho, nós vamos ter que tomar decisões importantíssimas nas nossas vidas. E é por isso que no capítulo 16, verso de número 17, ele diz que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, em síntese, essa é a teologia de Paulo aos Romanos. Eu tentei aqui, espero que tenha conseguido, pelo menos 10 minutos, 5 minutos, fazer um resumo do conteúdo dessa carta, do ponto de vista literário e teológico, para que nós possamos nos aproximar, agora presos dentro desse discurso, para que nós possamos nos aproximar do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. O que nós temos nesses 3 capítulos, que na minha opinião, talvez sejam os capítulos mais importantes de toda essa carta? A primeira coisa que nós devemos entender é que nós temos um discurso completo, que começa no capítulo 9 e termina apenas no final do capítulo de número 11. Então, no texto grego, isso é um único parágrafo. Você vai olhar aqui no texto português, você vai ver que ele está
ocupado, mas eles fizeram um excelente trabalho. Eu não reclamo dessa tradução, entendeu? Mas quando você pega um texto grego, um texto hebraico, você tem um discurso ali. E muitas vezes, uma pessoa como eu, que não é um expert, estou longe de ser na língua grega, mas você, quando dá uma olhada, você já observa ali que há um discurso completo, né? Um grande trabalho que foram feitos aqui pelos tradutores. Mas o discurso aqui começa no capítulo 9 e ele começa e termina no capítulo 11. E todo esse discurso ele é estruturado em torno da primeira pessoa do discurso. Todo ele, Paulo estrutura esse discurso em torno da primeira pessoa. Observe o que ele diz no capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas. Você vê a ênfase na primeira pessoa. Aí você começa aqui no capítulo de número 10 e ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo com Deus. Isso aqui não é só estilística, isso aqui é teologia, gente. Eu vou já explicar isso para vocês. E aí no capítulo 11, verso de número 1, ele diz: pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E aí você observa mais uma vez a ênfase na primeira pessoa. Isso é só estilo literário, pastor? Não. É um belo estilo literário, sem dúvida nenhuma. Eu me impressiono com as escrituras. Eu namoro com a linguística. Não tenho nenhum estudo profundo, mas amo essa área do conhecimento. E quando eu começo a fazer análises literárias, e para mim não há um livro mais lindo para analisar do ponto de vista literário do que as escrituras, eu fico abismado com a estrutura linguística das escrituras. Mas não é só beleza literária, isso é teologia. O apóstolo Paulo, o Senhor nosso Deus, a inspirar Paulo a redigir esse discurso na primeira pessoa, está revelando para nós um momento existencial que move este apóstolo a escrever essas palavras. Paulo está mostrando, por meio da primeira pessoa do discurso, que ele está completamente envolvido com o que ele vai dizer. Os sentimentos de Paulo irão aflorar de tal maneira nesse discurso, que no verso de número 2 do capítulo 9, ele diz: eu tenho grande tristeza, eu tenho incessante dor. E aí você já vê que aqui nós temos um apóstolo que escreve profundamente. Eu não sei se esse termo seria o correto, mas eu vou usar, entendam, por gentileza, extremamente emocionado, extremamente tocado pelo tema. O tema que Paulo vai desenvolver aqui mexe muito com ele. Mexe com a estrutura de Paulo. E aí, esse é o segundo tema, esse é o segundo aspecto que estrutura esse discurso. Nós temos uma estrutura literária, nós temos uma estrutura temática. O texto ele não é somente estruturado por meio das suas sentenças e parágrafos. Não. O texto, capítulo 9 até o capítulo de número 11, ele é estruturado em torno de um tema. E qual é o tema? Qual é a pergunta que Paulo está tratando aqui? É a seguinte: por que os judeus rejeitaram Cristo? Esse é o tema aqui, desses 9, 10 e 11. Capítulo 9, 10 e 11. O capítulo aqui é a incredulidade dos judeus, é a apostasia. Todo esse discurso é estruturado em torno. Paulo respondendo a pergunta: por quê? Que os judeus, por que eles anunciaram Cristo, eles falaram de Cristo, eles desejaram Cristo, Cristo veio, e o que foi que aconteceu? Capítulo 9, verso de número 30 a 33, eles tropeçaram em Cristo. Imagine você passar a sua vida toda ela, pensando na promessa da vinda do Messias que esmagaria a cabeça da serpente. Os oráculos vêm dos judeus, a Bíblia é hebraica, a nossa herança, ela é judaica. Há um único autor na Bíblia que nós sabemos
tem, Lucas. Eu não conheço outro. Então a Bíblia é 99,9% uma herança judaica. Os oráculos vêm dos judeus. E nos oráculos judaicos, o Messias é profetizado. O Messias veio. E aqueles que desejavam tanto o Messias tropeçaram no Messias. Por quê? Por que que eles tropeçaram? Por que que eles rejeitaram Cristo? E Paulo vai tratar deste tema no capítulo 9, 10 e 11. E por que que esse tema é caro ao apóstolo Paulo? Por que que Paulo é emotivo? Por que que suas emoções elas afloram nesse texto? Capítulo 11, verso de número 1. Porque eu também sou judeu. Porque eu sou da descendência de Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu de judeu. É impossível falar do meu povo sem chorar por ele. É impossível eu tratar deste assunto sem sentir profunda dor no meu coração. Por isso, é um tema caro para o apóstolo Paulo. Se coloque no lugar de Paulo. Os brasileiros, hipoteticamente, foram a igreja de Deus no Antigo Testamento. E nós falamos de Cristo, anunciamos Cristo, queremos Cristo. Cristo veio e nós rejeitamos. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Vendo os seus irmãos, os seus compatriotas, os manauaras, amazonenses, brasileiros, rejeitando Cristo, crucificando o Senhor Jesus Cristo, vendendo o Senhor Jesus Cristo, 30 moedas de prata. Judas representa a incredulidade judaica. Ele é um tipo de incredulidade tipificada na postura de Judas. Nos nossos pecados, irmãos, nós estamos ali em Judas também. A apostasia, ela é também representada nessa figura chocante dentre os apóstolos. E aí você vai entender por que Paulo praticamente chora ao falar sobre esse tema. Porque quando nós observamos o verso de número 2 e o verso de número 3 é ainda muito mais incisivo, dá para imaginar que esse homem, eu não estou dizendo que ele fez, mas é possível que ele tenha escrito estes capítulos chorando. Possível. Hipótese minha, mas eu não me surpreenderia se lá na eternidade tivesse oportunidade de conversar com ele. Eu acho que eu não vou. Se eu pudesse fazer essa pergunta para ele, a sua composição de 9, 10 anos. Paulo, meu irmão, você chorou naquele momento? Eu não me surpreenderia se ele dissesse: sim, pastor, eu chorei. Então, entendam o que eu estou dizendo. Então, o que Paulo está tratando aqui é a apostasia dos judeus, a incredulidade. E aí nós chegamos no nosso tema. Como é que nós vamos tratar a incredulidade? Paulo trata a incredulidade dos judeus a partir de 3 momentos. A partir do passado, do presente e do futuro. No capítulo 9, ele diz que a incredulidade dos judeus é porque eles não foram eleitos. O capítulo 9 trata de eleição. Quando Paulo trata a incredulidade judaica no seu tempo, a resposta é muito simples. Eles rejeitaram Cristo porque essa geração não foi uma geração eleita dentre os judeus. E essa, quando ele olha para o passado, como é que nós vamos interpretar, meus irmãos e minhas irmãs, a rejeição do Evangelho? Por que nós pregamos e ninguém crê? Paulo olha e diz: eles não creram porque eles não foram escolhidos, porque eles não foram eleitos.
E no capítulo 9, Paulo trabalha a temática da incredulidade à luz da doutrina da eleição. Então ele aborda do ponto de vista do passado. No capítulo de número 10, ele aborda a temática do ponto de vista do presente. O fato de alguém rejeitar a Cristo, o fato de Manaus rejeitar a Cristo, o fato do teu filho, da tua filha, da tua casa, dos teus irmãos e das tuas irmãs rejeitarem Cristo, qual é a primeira resposta que você tem? Possivelmente não sejam eleitos. Qual é a segunda resposta que você tem no capítulo 10? Isso não significa que você deve deixar de orar por eles e de pregar a eles. Capítulo 10, verso 1. Irmãos da boa vontade, do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. No presente, eu devo orar por aqueles que estão rejeitando Cristo. Quando nós compreendemos a doutrina da eleição corretamente, a doutrina da eleição me levará a ser um evangelista, a ser um missionário inveterado, descontrolado, igual um Fusca velho, né? Onde para, prega. Quando a doutrina da eleição, quando as doutrinas da graça são compreendidas, eu lembro quando os meus olhos se desvendaram para as doutrinas da graça. Irmãos, eu tinha sérios problemas, e dentre eles os problemas morais. Um homem extremamente imoral, adulto. É com tristeza que eu digo isso. Quando as doutrinas da graça me alcançaram, quando a teologia reformada mudou a minha cosmovisão cristã, muitos problemas se esvaíram, dentre eles a própria depravação moral. E ao entender as doutrinas da graça, eu compreendi como as doutrinas da graça me motivam a pregar o Evangelho. Ora, que motivação eu terei para pregar o Evangelho para uma geração que rejeita Cristo, se a motivação principal da pregação do Evangelho for a conversão? Essa é, irmãos, a principal motivação da pregação do Evangelho. Você prega o Evangelho porque você quer ver as pessoas salvas? Cuidado, pode ser uma armadilha. Se você pregasse o Evangelho, se você pregar o Evangelho, esperando como retorno imediato a conversão das pessoas, você vai deixar de pregar o Evangelho muito cedo. Mas quando nós pregamos o Evangelho quando o motivo principal da pregação do Evangelho é a glória de Deus, coisa completamente muda. Eu já estou 25 anos nessa vida de evangelho, de 20 anos de ministério pastoral e 5 anos entre seminarista e licenciatura. Como na IPB licenciatura conta para aposentar, né? Então são 22 anos de ministério pastoral. Eu nunca tive sucesso em nenhum campo por onde eu passei, do ponto de vista humano. Algumas igrejas eu esvaziei. Eu me lembro que o meu primeiro campo, ali onde o reverendo Eliseu é pastor, me lembro que eu cheguei ali, eu estava no quarto ano do seminário, naquela época o reverendo Jair, ainda pastor, meu tutor eclesiástico, ele disse bem assim, era uma congregação presbiteriana neopentecostal. E esse discurso que vocês estão ouvindo aqui é um discurso que eu faço há 25 anos. Nunca mudei. Depois que eu compreendi as doutrinas da graça, você vai ouvir sobre o Ivon a respeito de muitas coisas. Tem muita gente que não gosta de mim, mas
eles vão dizer. A fé reformada que essa turma está abraçando hoje, esse pastor abraçou como ninguém abraçou quem queria teologia reformada aqui no Amazonas. E sofremos, eu e um grupo de pastores, muito por causa disso. Então, queridos, vai todas igrejas que eu comecei a pregar isso aqui. E o pastor Jair, naquela ocasião, disse: rapaz, quando você começar a pregar nessa igreja, e era cheia de gente, vai sair gente pelo ladrão. Eu não entendi aquilo. Imagina um seminarista chegando ali, quarto aninho, terminando, com aquele zelo, né? E achando que sabia alguma coisa, não sabia de nada, e pregando. Irmão, chegou um dia que estava eu, Altamira, Petros ainda não existia, e Altamira e os presbíteros da igreja. Cadê o pessoal? Todo mundo foi embora. E eu entendi, quando Deus me levou aqui para aquela congregação que hoje é uma das mais fortes igrejas do nosso presbitério, eu entendi que Deus me levou para ali, inclusive, para arrancar os pilares, como é que a gente chama? Os fundamentos. Os fundamentos daquele trabalho estavam completamente equivocados. Os irmãos que passaram ali antes de mim tinham colocado palha ali. E Deus me levou ali, muito simplesmente para arrancar tudo aquilo, para jogar outro fundamento. E chega o pastor Eliseu, e hoje você já foi lá com a igreja cheia de gente. Ele te usou para arrancar. Agora eu pergunto para vocês: se eu pregasse o evangelho motivado pela conversão, vocês acham que eu teria passado 6 anos em armamento, sofrendo igual o Xerém? Vocês sabem o que é Xerém? Vocês sabem o que é Xerém aqui? É aquele arroz todo quebrado que a gente dá para química. Ainda seminarista, eu todo quebrado, todo marcado. De irmãos irem na igreja, me agredir. E de eu olhar e eu saber me defender. Passei quase 10 anos da minha vida dentro de academias. Num período que ninguém sabia jiu-jitsu. Num período... Não! E eu olhava para aquele irmão e eu disse: esse cara está tão enganado. E eu disse: não, se ele for me bater, eu vou virar o meu rosto só. E vou deixar ele me bater. Eu não vou me defender. Me cobrindo de palavrões, de nomes. Graças ao Senhor que Altamira e Lore não estavam lá. Recentemente, em Manacapuru, minha família presenciou um policial, um sargento, e minha igreja me agredindo, quase me batendo, e minha família chorando. Olha, irmãos, se eu estivesse pregando o evangelho em Manacapuru, motivado pelo bom tratamento, pelo retorno, já teria saído de lá por muito tempo. E sempre que eu quero sair, minha companheira, minha esposa, já de 28 anos, ela diz: por onde foi que tu passou que não foi assim? Onde foi que não te agrediram? Onde foi que não quiseram te bater? Onde foi que não te chamaram de chinita, de puritano, de fundamentalista e tantos outros apelidos, e tantas outras pejas? Eu disse para ela: hoje eu quero começar um trabalho do zero. Quero começar um campo. Diga assim: eu comecei esse campo porque eu estou cansado de chegar nos campos e ser sempre assim, ser sempre assim. Mas eu tenho pregado. O que me motiva é isso. Que a incredulidade não impede que eu ore pelos incrédulos, que eu pregue para os incrédulos. É por isso que no capítulo de número 10, verso de número 16, Paulo diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Porque acho que Isaías é o meu contexto. É o contexto de Cristo. Mas Isaías deixou de pregar o Evangelho e disse: não, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação. Enquanto o ímpio, enquanto o apóstata, enquanto o incrédulo judeu não morrer, e vou continuar pregando e orando por ele. Porque a tua motivação é a minha glória. E eu entendi isso. E eu vivo isso onde eu vou. As pessoas até me confundem com pentecostais. Eu estive em Boa Vista e pregando. O reverendo Marcos, quando foi me apresentar
apresentar, tinha que ser seu reformado, mestre pentecostal do mundo. E aí eu comecei a pregar, de irmão, não tenho nada de pentecostalismo, né? Só, não se engane comigo. Não se engane. Teologia pentecostal é uma teologia equivocada, é um desvio da fé. Beirando heresia. Deus tem misericórdia do nosso irmão. Deus salva. Voltando ao assunto, do ponto de vista do passado, por que eles não creram? Paulo assim, capítulo 9, verso 11, ao verso de número 13, que é uma síntese, é muito assunto. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Essa é a resposta de Paulo. É uma síntese da resposta. Não é só isso. Do ponto de vista do presente, como Paulo olhou para a apostasia judaica? Ele disse: a apostasia judaica não impede de orar por eles. A minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Imagine você com um filho, uma filha ímpia dentro de casa, ímpio dentro de casa, com irmãos e irmãs que rejeitam a sua fé. A minha família, ela basicamente, logo no início dela, ela é presbiteriana. Eu louvo ao Senhor Deus. O Senhor Deus alcançou um irmão, e esse meu irmão me levou para a igreja presbiteriana muito cedo, aos 7 anos de idade. E eu estou até os 47 anos. Eu louvo ao Senhor Deus por ter iniciado a vida cristã no presbiterianismo, porque eu não tenho dúvida que a fé presbiteriana, ela é uma das mais corretas. Uma das mais corretas. Ou, talvez, à luz da nossa confissão de fé, né? Uma igreja mais pura do que as outras. E está ficando um pouco pura. A coisa está feia. Deus tem misericórdia. E eu louvo o Senhor Deus por estar na confissão presbiteriana e reformada desde criança. Louvo ao Senhor Deus. Hoje a minha família toda, com exceção da minha casa, a está toda fé. Eu tenho um irmão que é pentecostal da Deus e Amor. Tem um outro que é da Assembleia de Deus tradicional. E sobrinhos, irmãos e irmãs para todo mundo. E agora, como é que o pastor João vai se relacionar com essa situação? Primeira resposta que Paulo me dá: bom, talvez eles não sejam amados de Deus como Jacó foi. Nunca esqueçam, o primeiro tipo de abordagem que você tem que fazer, os problemas que se levantam na sua vida em qualquer área, a primeira abordagem é a teológica. Não vá com esse negócio da prática. A primeira abordagem é a bíblica. Porque se você desconsiderar a Bíblia e for para a prática, você vai cair no misticismo. O que nos vacina da fé mística, o que nos vacina de uma fé pentecostal, neopentecostal, é a doutrina. Não é por acaso que Paulo olha para isso, primeiramente, do ponto de vista da doutrina, doutrinária. Ele leva a igreja de Roma, e consequentemente os judeus que estavam dentro dela, a olhar a problemática do ponto de vista daquilo que a Bíblia diz. E se você observar todo Romanos, e o capítulo 9, 10 e 11 não é uma exceção, está eivado de Antigo Testamento. Porque o que é o Novo Testamento? Se não uma exposição do Antigo. O que é o Novo Testamento? Se não teologia bíblica inspirada no Novo Testamento. É por isso que ele cita. Ele cita a promessa feita a Abraão, que foi interpretada errada pelos judeus. Ele cita a história dos patriarcas. Ele fala de Moisés, ele fala de Faraó. Onde é que a gente encontra isso? É no Antigo Testamento, irmãos. O Antigo Testamento, quando nós pregamos o Antigo Testamento, você sabia que nós estamos pregando o Evangelho? Nós estamos pregando o Evangelho. Esses
Esses dias, expondo a palavra de Deus ali na igreja presbiteriana Getsemane, da qual também sou pastor, eu disse: vamos ouvir o Evangelho. Eu abri em Gênesis capítulo 1. E alguém perguntou em Gênesis capítulo 1, eu disse: pois é, Gênesis capítulo 1 você vai aprender hoje. É puro Evangelho. Então Paulo está olhando para o Antigo Testamento. Ele está olhando para a incredulidade judaica e ele está julgando à luz da Bíblia. Faça isso, querido. Antes de você dizer: mas lá na casa do Barreto não foi assim. Ele tratou assim essa situação e deu certo. Lá na casa do Cidade desse irmão, porque eu conheço, tá? O Amazonas, quando ele fez assim. Ele agiu dessa maneira. Antes de olhar para o que eles fizeram, antes de vocês consultarem a postura e a opinião desses irmãos, olhem para a Bíblia e vejam como Deus manda resolver esse problema. Aí, nesse sentido, a importância do pastorado que sempre mostra. Ele é o doutor. Sabia que a Bíblia chama de ministro de doutor? Sabia que quando nós, ministros do Evangelho, estamos sendo ordenados dentro da liturgia, o liturgo está ali nos ordenando junto com o presbitério, ele nos dá vários atributos, e dentre eles ele diz: o doutor. É por isso, irmãos, que eu tenho muita dificuldade com o ministério leigo. E digo: se a pessoa não teve a oportunidade que eu tive de ter um estudo mais técnico, no mínimo, se ela é fruto de um ministério pastoral leigo, que eles devem ser profundamente religiosos. Porque uma das marcas de um crente verdadeiramente avivado é um homem que ama os livros, especialmente os pergaminhos. Eu me impressiono muito com isso. Paulo está para morrer, ele vai morrer no outro dia. E ele fez a sua carta a Timóteo. Ele disse: se você vier, você traz a capa, traz os livros, e especialmente os pergaminhos. A única coisa que eu não ia pensar se eu fosse ser decapitado no outro dia é do livro. Vou ser sincero para vocês, não quero nem papo comigo se eu for morrer amanhã. Estou sendo humano aqui. Que a graça de Deus me capacite a dizer: Amazonas, traz os livros e traz a Bíblia. Mas Paulo é um sujeito esquisito, ele pede os livros, porque ele entende que toda situação deve ser julgada à luz da teologia. Dá para ser decapitado, e aí? Vou ficar rogando a César? Não, vou olhar para a Bíblia e vou ver o que Jesus, o que Deus me ensina nas Escrituras. Irmãos, é a doutrina que vai nos segurar na hora das nossas aflições. É a nossa fé em Cristo, é a nossa fé em Deus, que vai fazer com que nós enfrentemos os maiores dilemas da vida e permaneçamos fiéis e permaneçamos firmes diante do Senhor. Ontem foi um dia muito triste. Estava com um conselho reunido ali em Manacapuru e durante todo o dia reunido em tribunal. Foram 5. 3 disciplinas. Uma exclusão. E tudo meninos de 22 anos. Em relacionamento moabita, antibíblico. Todos eles com um só discurso. Foi triste ouvir o filho de um presbítero dizer para mim: eu estou disposto a trocar tudo pela Stephanie. Minha fé, minha crença, minha educação. Em 30 segundos, aquele menino na sua faca e o pai dele ouvindo. Aquele menino em 30 segundos. Eu usei até uma metáfora que os jovens usam, eu não sei pronunciar essa palavra, alguém vai pronunciar para mim. O nível hard, como é que é? Nível máximo? Nível hard? Como é que é? Meninada daqui da igreja? O nível máximo, alguém pronuncia aí que eu não consigo? Como? É isso aí. Eu disse para ele: olha, tu chegou no nível hard. Eu disse isso lá. Eles começam a rir. Em 30 segundos. E aí o presbítero disse, parafraseando a minha fala, ele disse: pastor Ivon, ele foi como um carro de Fórmula 1. Em 30 segundos ele atingiu 100 km por hora.
Eu disse para aquele rapaz, eu nunca vi alguém apostatar da fé em um discurso tão sofisticado como o teu, e tão apóstata, tão ímpio, de maneira tão rápida. Eu fiquei chocado. E aí eu fiz uma outra pergunta para ele. Eu disse: o teu pai está aqui, e o teu pai vai te proibir de entrar com essa mulher na casa dele. Eu já estou dando a mensagem para o presbítero, né? Olha a postura que ele vai ter que assumir. Ele vai dizer: na minha casa não entra moabita, filisteia. E aí, meu filho, é a Stephanie e o teu pai, quem é que você vai preferir? Ele disse: a Stephanie. Irmãos, o homem, o presbítero todo quebrado, chorando miseravelmente. O que sustentou esse homem? A sua fé, as doutrinas da graça. E é incrível. Eu pensei para aquele presbítero ontem, entre o fulano e Deus, eu disse: pastor, pecador, é o meu Deus. Como esse homem vai tirar essa fé? De onde, querido? Se não de alguém que compreendeu as Escrituras e de que compreendeu que o nosso maior tesouro é o Senhor da glória. Meu menino e a minha menina cresceram, o meu menino está crescendo, ouvindo isso dos meus lábios todos os dias. Eu digo para ele: não me teste, porque você vai se decepcionar entre você e o meu Deus. Meu filho, é o meu Deus, 100% o Senhor da glória. Isso não vai fazer com que eu deixe de ser teu pai. Isso não vai fazer com que eu deixe de te ajudar, de te amparar como meu filho. Mas eu não vou tolerar tua apostasia dentro da minha casa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso negar a minha fé. Ora, queridos, eu dou a vida por esse menino, sem pestanejar. Se você puxasse uma arma aqui, colocasse na cabeça dele e dissesse: eu só não mato ele se você morrer no lugar dele, eu diria para o cruel: pode me matar, eu estou disposto a dar o que há mais precioso na minha vida, pelo meu filho, pela minha família, mas eu não quero dar, e Deus haverá de me dar a graça de nunca rejeitar o meu Deus, seja pelas pessoas que eu mais amo nessa vida. Com certeza é minha esposa e meus filhos. Mas a doutrina me ensinou: eu nunca vi Jesus, eu nunca comi com ele. Eu tenho uma ideia de como ele é, mas eu tenho até medo de fazer uma ideia na minha cabeça e quebrar o segundo cruzamento. Mas eu amo Jesus. Eu conheço Jesus porque eu conheço a sua palavra. Eu sei quem é o caráter dele, porque as palavras de Jesus me revelam quem ele é, o seu caráter, a sua pessoa, a sua vida. E eu digo: Senhor, eu te amo. Eu te amo. E amar é uma decisão. Eu decidi amar, meu Deus. E se você não entender o amor do ponto de vista lógico, você vai negociar a sua fé. Porque como pode eu amar um homem que nunca vi mais do que o meu filho, que saiu de mim, da minha esposa? O filho não sai só da esposa, você sabe disso. É a doutrina que vai nos ajudar a entender essas coisas. Paulo sabe disso. Mas do ponto de vista do presente, queridos, Paulo diz: eu continuo orando, eu vou continuar pregando os judeus. E ele é apóstolo aos gentios. Isso tem um peso muito grande. E quanto ao futuro, pastor Paulo? Queridos, aqueles que estão rejeitando a fé hoje podem nos surpreender amanhã. E é isso que o apóstolo Paulo, se vocês me pedirem uma síntese do ensinamento do capítulo 11 de Romanos, digo: a síntese é essa. Capítulo 11 de Romanos, na minha opinião, se não for o capítulo, com certeza está entre os capítulos mais difíceis de interpretar das Escrituras. Na minha opinião, muito mais do que o texto que o Amazonas leu. Você leu sobre aqueles que batizam em nome dos mortos? Você que leu Coríntios? Não foi lido um texto de Coríntios 2 sobre isso? Por que se batiza?
Mas tem uma passagem lá em 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios, que, 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo está fazendo a defesa da doutrina da ressurreição, e ele apela para a revelação natural, e ele diz, olha, se os mortos não ressuscitam, por que a turma está indo lá na igreja? E eu vou trazer para nós, por que agora no dia 2, a galera foi lá para o cemitério acender vela? Esse é o argumento de Paulo. Se os mortos não ressuscitam, por que essa lei está implantada no nosso coração? Se os mortos não ressuscitam, por que o homem, de maneira natural, em especial os católicos romanos, que demonstram por meio do acender vela de que a morte não é uma despedida, de que ali não acabou? Naquela época existiam pessoas que batizavam em nome dos mortos, era uma crença completamente equivocada, errada. Tem uma seita que faz isso nos nossos dias, o mormonismo. E Paulo diz, olha, eles estão completamente errados, mas nessa atitude eles revelam os sensos da religião, os sensos divinares, a imagem. E esse texto ele é muito complicado, mas eu acho muito mais complicado para alguns capítulos. E aí você me pergunta, qual é a síntese de Romanos 11? E aí eu leio para você aqui nos versos. Capítulo 11, verso de número 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Para ver se de algum modo possa incitar a inovação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Se não vida dentro dos mortos? Parece-nos. Aí observem o uso do verbo. Eu estou evitando o dogmatismo aqui. Parece-nos que nesse passagem, Paulo está dizendo que o tratamento de Deus com os judeus étnicos ainda não terminou. Hoje, no presente, eles estão rejeitando a Cristo. Aí Paulo diz, se na rejeição deles houve restabelecimento para os gentios, por que na plenitude dos gentios não será mais glorioso para os judeus? Parece-me que aqui em Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo trata da incredulidade judaica do ponto de vista do futuro, ele está dizendo, simples, aqueles que estão rejeitando Cristo hoje, não significa que eles continuarão rejeitando Cristo amanhã. Se eu fizesse uma exposição do capítulo 11 aqui, aí vocês iriam entender todo o encadeamento de ideias. Eu estou dando uma síntese do passado do ponto de vista da eleição, do presente, oração e pregação, do futuro, a Deus pertence. Aqueles que estão rejeitando Cristo hoje não significam que estarão crendo amanhã. Não foi assim com os gentios? No Antigo Testamento, não foram muitos que creram. E aí? Isso significava que Deus não tinha um futuro glorioso para os gentios? Deus tinha. Olha nós assim. Paulo pega o mesmo argumento e diz: eles estão rejeitando hoje. Mas isso não significa que Deus não tenha um futuro mais glorioso para eles amanhã. Isso me faz me apegar a quê? A esperança. Eu nunca devo perder a esperança. Por isso, queridos, eu almejo com muita expectativa ver meus irmãos e minhas irmãs segundo a carne um dia se voltarem para Deus. Por isso que eu não desisti deles. Eu não tenho um relacionamento com a minha família segundo a carne muito profundo, mas todos eles são, os homens são meus amigos e as mulheres mais ou menos. Já tivemos apresentados, mas todos nos respeitamos. Todos muito unidos. Mas eu não prego tanto para eles porque eles não me visitam. Eu não sou visitado por minha família. Ele visita apenas a minha mãe e uma irmã agora, que veio a Cristo agora, também estava indo para apóstolas e veio. Mas onde a gente se encontra, a gente brinca, a gente lembra do momento de infância, eu sou o caçula. Mas Paulo me ensina no capítulo de número 11 a ter esperança quanto ao futuro.
se não deles da sua geração. É isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Entendendo todo esse bloco, toda essa argumentação de Paulo, todos nós aqui, nessa manhã, estamos lidando com algum tipo de incredulidade, com algum tipo de apostasia. Não há lar que não tenha apostasia dentro dela. O maior apóstata dentro da minha casa sou eu. Não se veja de outra maneira, porque senão você vai estar equivocado sobre a sua fé. Nós estamos lutando, em primeiro lugar, contra a nossa própria incredulidade, contra a nossa própria apostasia. A apostasia, irmãos, ela está ligada ao nosso coração desde a queda. E ela só será de uma vez por toda extirpada, como bem disse o Amazonas, no Novo Céu, enquanto isso eu estou lutando comigo mesmo, com as minhas incredulidades e apostasias, incredulidades e apostasias da minha esposa, dos meus filhos, da minha igreja, dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu olho para o passado, estão procedendo assim porque talvez não são amados de Deus. Eu olho para o presente, eu devo continuar orando por ele, entregando a ele. Eu olho para o futuro e eu tenho esperança. Porque amanhã, Manuel, Edson, Berivon, são os meus irmãos. Paulinho, Iraci, Conceição, Assi, que mora lá na Espanha, creu. E uma das coisas que ela está fazendo agora é ela disse, eu me entendi ouvindo o pastor Augusto. E eu tenho que abrir mão dos meus filhos e tomar decisões. A última decisão que ela tomou, ela vivia com o Senhor 17 anos e ela é casada aqui no Brasil, ela largou eu. Está na justiça lá na história. Ele está querendo tirar ela do apartamento. E ela esses dias conversando comigo, dizendo, eu posso ir para a rua aqui na história. Mas eu nunca entendi que esse meu relacionamento não está debaixo da bênção do Senhor. Eu não disse isso para ela, mas eu vibrei. O divórcio é uma evidência da regeneração. Essa minha irmã era uma mulher extremamente ímpia. Lá pela rede social, no país apóstolo, a Europa está destruída, não tem igrejas. Lá são poucos os trabalhos. E ali o Senhor Deus alcançou ela por meio das redes sociais, por meio das pregações do Hernandes, por meio da pregação dessa turma que está aqui na internet, Paulo Júnior. E o Senhor alcançou ela. O Senhor vai buscar e louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto ao futuro. Quanto ao futuro, minha esperança é que Deus tenha um futuro mais glorioso para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para minha cidade, para a minha igreja. Senão, para de pregar o Evangelho. Eu já sei o que me aguarda. A apostasia está presente. Daqui a uns dias a igreja de Manacapuru vai me dar as contas. Você não está sabendo a notícia. Vai ter uma eleição que eles vão dizer não para mim, eu já sei. E aí, eu vou desistir? Não. Vou continuar pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?